gostosuras ou travessuras. Sejam bem-vindos ao nosso especial de Halloween. Aqui estão compiladas histórias assustadoras que usuários do Reddit viveram. Se gosta deste conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado e fique com os relatos. Como é quase Halloween, que tal compartilharmos algumas histórias assustadoras? Eu vou primeiro. Quando eu tinha cerca de 13 anos, minha mãe e meu pai convidaram nossos vizinhos anteriores do prédio em que moramos até os 5 anos de idade. De qualquer forma, fui mandado para a cama, mas ainda consegui ouvir todo mundo falando sobre isso e aquilo, até que a vizinha disse: "Ei, mãe do Diego, você se lembra quando o Diego reclamava que havia alguém no quarto dele? Bem, há uma família que acabou de se mudar para o andar de cima e tem um filho de 3 anos. Ele está reclamando exatamente das mesmas coisas que Diego fez." Isso me assustou. Eu não me lembrava de nada disso, então no dia seguinte perguntei à minha mãe. A primeira reação dela foi: "Você não se lembra?" Então ela me contou tudo sobre as coisas estranhas que costumavam acontecer, passos para cima e para baixo no corredor, coisas desaparecidas e outras coisas. Ela disse que a última coisa que aconteceu foi quando ela estava ouvindo um disco um dia, e ele começou a desacelerar, como se alguém estivesse segurando um dedo suavemente no prato até que finalmente parou. Minha mãe disse que ela explodiu nesse momento e começou a gritar: "Nos deixe sozinhos." Assim que ela disse isso, o disco voltou a tocar normalmente e nunca mais experimentamos nada. Nunca mais experimentei nada parecido e hoje em dia sou bastante cético em relação a essas histórias, mas acredito na minha mãe. O mais estranho é como descobri isso, por meio de outra pessoa, 10 anos depois, que passou por algo semelhante. Então, Reddit, o Halloween está quase chegando. Agora é sua chance de compartilhar algo estranho. Ok, isso é 100% verdade, embora a maioria das pessoas para quem conto isso na vida real não acredite em mim. Quando eu era bem pequeno, meus pais me deixavam ficar acordado até tarde nos fins de semana e assistir TV até adormecer. Eu realmente adorava esses tempos e ficava acordado até mais tarde do que qualquer outra pessoa, só porque podia. Bem, uma noite eu estava quase dormindo no sofá quando ouvi um barulho na varanda da frente. Era o som do nosso antigo balanço da varanda movendo-se para frente e para trás. Fiquei um pouco assustado, então rastejei até as janelas salientes da minha sala e espiei a varanda. Sentada no balanço da minha varanda estava uma mulher mais velha, provavelmente na casa dos 50 anos, vestindo apenas uma camisola, coberta de sangue e segurando uma enorme faca de cozinha. Eu surtei imediatamente e corri gritando para o quarto dos meus pais, mas estava com muito medo para formar palavras. Meus pais perceberam que eu estava chateado, mas quando finalmente consegui contar a eles o que vi, meu pai ficou muito bravo e me disse que era só um sonho e que eu voltasse para a cama. Recusei e continuei chorando e gritando até que ele se cansou e agarrou meu braço e me arrastou até a porta da frente para provar que não havia nada ali. Eu chutei e gritei tentando fazê-lo parar, mas ele continuou me puxando. Finalmente chegamos à porta, ele destrancou, abriu e disse: "Veja, não há nada aqui." Até hoje, nunca vi a expressão de medo e choque que estava em seu rosto quando aquela mulher se virou e olhou para ambos de nós e lentamente se levantou com a faca. Meu pai bateu a porta e fez minha mãe chamar a polícia enquanto ele pegava sua arma. Ele voltou para a porta com uma calibre 12 e abriu a porta o suficiente para colocar o cano para fora. Ele perguntou o que ela estava fazendo e ela disse: "Alguém matou meu marido, mas não fui eu." Meu pai disse a ela que a polícia estava chegando, e ela surtou, pegou a faca e foi embora. A polícia a encontrou 15 minutos depois tentando invadir a casa de um de nossos vizinhos. Nunca mais dormi na sala. Assim, esqueci que depois que ela foi embora, meu pai ligou e avisou meu tio maluco que morava ao lado o que estava acontecendo. Aparentemente ele estava esperando na varanda com sua espingarda quando ela passou, ele apontou para ela e apenas disse: "Continue andando, vadia." A atualização. Acabei de conversar com minha mãe e ela disse que eles nunca descobriram a história toda, mas aparentemente ela estava louca e sem medicação. Ela e o marido brigaram e ela tentou atacá-lo com a faca, mas não o machucou gravemente. Quando ele atirou de casa, ela se cortou com a faca tentando cometer suicídio ou fazendo parecer que foi o marido. A polícia nunca falou conosco sobre isso, por isso foi apenas o que ouviram dos vizinhos da mulher. Minha universidade era cortada ao meio por um grande lago, com uma ponte atravessando e uma ilha com um mirante no meio. Uma noite eu estava andando pela margem do lago prestes a atravessar a ponte para ir para um dormitório do outro lado. Enquanto eu caminhava pela calçada, notei um garoto com um moletom cinza e branco, com um capuz levantado, atravessando a seção da ponte do meu lado do mirante, em direção à minha calçada. Eu não pensei nada sobre ele, até passar por uma grande árvore que bloqueou minha linha de visão por um segundo. Quando passei pela árvore, olhei para trás, para a ponte e não havia ninguém lá.
Ele não poderia ter saído da ponte, ele teria que passar direto por mim, e se ele tivesse se virado na fração de segundo que eu não pudesse vê-lo, ele não teria tido tempo de pegar tudo, o caminho de volta para a ilha também. Ele simplesmente se foi. Isso fica ainda mais assustador. Cerca de um ano depois, eu estava prestes a contar essa história para meu amigo que estava no exterior naquele semestre. Ele nunca tinha ouvido isso, e antes mesmo de eu chegar ao que vi, ele interrompeu: espere, você viu um cara de moletom desaparecer? Sim, ele tinha visto algo parecido com este no primeiro ano, muito estranho, eu odiei atravessar aquela ponte sozinho dali em diante. Não tenho certeza de quão estranho isso é, já que não é paranormal nem nada, mas quando eu tinha cerca de 7 anos fui passear com minha babá. Estávamos andando cerca de 1,5 km até minha casa em uma estrada bastante movimentada e, na metade do caminho, ela disse que deveríamos brincar de mestre mandou. No início andamos mais rápido, depois pulamos e depois corremos levemente, então ela diz: mestre mandou para correr o mais rápido que puder. Mestre mandou para virar aqui. Fiquei um pouco confuso, mas joguei junto. Ao virarmos na entrada da garagem, olhei para trás e vi 2 caras nos perseguindo, um com um bastão e outro com uma faca. Corremos até uma casa e alguns idosos que moravam lá nos deixaram entrar, agradecidos. Na época, eu não entendi o quão fodido era estarmos sendo perseguidos e ainda não tenho ideia do motivo. Resumo: os punks armados dos anos 80 perseguiram a mim e a minha babá quando eu era criança. Quando eu era mais jovem, visitávamos meus avós com frequência nos feriados, embora não morássemos na mesma cidade. Minha tia morava 2 casas abaixo dos meus avós. A senhora da casa no meio do caminho era assustadora. Ela era uma mulher grande, com mais de 1,80 m, ela usava correntes de madeira em volta do pescoço, um vestido e botas de trabalho. A única vez que me lembro de tê-la visto lá fora foi em seu jardim nos fundos ou quando ela lavava a parte externa de sua casa. Ela fazia isso com frequência. Durante esses momentos, ela gritava com nós, crianças, e nos chamava de todo tipo de coisa. Ela nos diria que o diabo viria atrás de nós. Os adultos nos disseram para deixá-la em paz e evitá-la. Percorríamos a distância entre minhas tias e meus avós porque quando você passava ela estava olhando pela janela. Foi assustador e nunca fomos sozinhos. No Halloween, uma das primas nos desafiou a fazer doces ou travessuras na casa dela. Lembro-me de como fiquei assustado, mas não queria ser uma galinha. Além disso, eu estava indo com o grupo. Um de nós tocou a campainha e houve muitos barulhos de batidas na casa, de repente, como portas batendo. Quando ela atendeu a porta, ela tinha uma cabeça decepada nas mãos e todos nós gritamos. Os adultos nos disseram que era um adereço de Halloween e sabíamos que não deveríamos incomodá-la e merecíamos ficar com medo. Cerca de um mês depois, meus pais receberam um telefonema informando que a senhora havia tentado matar minha tia enquanto ela trazia compras e estava com minha prima nos braços. A senhora tinha uma daquelas serras de corda e veio atrás da minha tia com ela. Ela colocou na cabeça e no pescoço e começou a serrar. Minha tia naturalmente virou e começou a chutar a porta. Meu tio veio e espancou a senhora com um atiçador de fogo. A investigação policial revelou que a mulher estava cavando túneis sob sua casa que subiam por baixo da casa de minhas tias, meus avós e outros vizinhos. Ela estava trazendo a terra para cima e colocando-a nos canteiros elevados dos jardins. Ela também tinha algum tipo de santuário subterrâneo que tinha algumas cabeças decepadas ao redor. Minha tia sobreviveu, mas tem uma longa cicatriz no pescoço. Resumo: enquanto fazia doces ou travessuras, fui perseguido por alguém segurando uma cabeça humana, real, decepada. Em primeiro lugar, minha esposa também é usuária do Reddit e ficou gravemente traumatizada com nossa experiência recente. Ela não gosta de falar sobre isso, então para evitar que alguém lhe envie mensagens, esta é uma conta descartável. Minha esposa e eu compramos nossa primeira casa em fevereiro de 2010. Nós imediatamente nos apaixonamos por ela assim que colocamos os olhos nela, tinha tudo o que queríamos e mais alguns extras. No primeiro mês, tudo foi ótimo, muita pintura e decoração, ficando do jeito que queríamos. Então, coisas estranhas começaram a acontecer aleatoriamente. Primeiro foram pequenas coisas, como coisas no andar de cima sendo movidas, colocadas em salas completamente diferentes daquelas a que pertenciam. Atribuí isso ao fato de minha esposa ter esquecido de colocar as coisas de volta onde pertenciam.
A casa também começou a render, bem alto. Esta é uma casa relativamente nova, então imaginei que provavelmente estava se acomodando, como a maioria das casas novas costuma fazer. Um dia, minha esposa e eu estávamos preparando o jantar na cozinha. Nossas escadas ficam bem ao lado da entrada da cozinha, então qualquer ruído no andar de cima era claramente audível na cozinha. Desliguei a água da pia e assim que o fiz, nós dois ouvimos uma tosse. Não temos filhos e ninguém estava nos visitando. As janelas estavam todas fechadas, a televisão não estava ligada. Isso enviou um arrepio na minha espinha e eu pude sentir o sangue escorrendo do meu rosto. Olho para minha esposa e ela também ficou pálida e com uma expressão de medo absoluto. Alguém estava em nossa casa e eles estavam lá em cima. Rapidamente peguei a faca mais afiada que encontrei e minha esposa chamou a polícia. Caminhei até o final da escada e fiquei em silêncio e ouvi um estalo alto, igual aos que sempre ouvi a casa fazer. Minhas mãos tremiam e minha esposa sussurrava para a operadora da polícia, dizendo que achamos que podemos ter um ladrão em nossa casa. A polícia chega em minutos. Felizmente, eles estavam patrulhando nas proximidades. O policial sobe lentamente as escadas, com a arma em punho. Ele grita: "Aqui é a polícia, tem alguém aí em cima?" Nenhuma resposta. Estou bem atrás dele, subindo as escadas. Examinamos o primeiro quarto e o armário, vazio. Ninguém no lavabo também. A última sala é meu escritório, onde tem o meu PC. Ninguém no quarto ou no armário. Senti a tensão diminuir e me senti como uma ferramenta completa, fazendo esse policial revistar a casa, apenas para não encontrar nada. Nós nos viramos para sair da sala e no armário do meu escritório há acesso ao sótão. O policial sobe os degraus e grita novamente: "Tem alguém aí em cima?" "Aqui é a polícia." Nenhuma resposta. Ele acende a lanterna e espreita a cabeça. Ele encontra um homem, na casa dos 40 anos, ajoelhado ali no sótão, com um olhar morto para ele, com a arma em punho. Ele manda o homem sair e colocar as mãos atrás da cabeça. Eles prendem o homem. Ele não disse uma palavra o tempo todo e não olhava ninguém nos olhos. Ele tinha uma aparência desalinhada e estava com roupas sujas. Eu e minha esposa estamos pirando. Acho que nenhum de nós superou isso completamente. Após interrogatório do homem na delegacia, descobrimos que se tratava de um morador de rua que se refugiou na casa enquanto ela ainda estava à venda. Ele disse que as portas estavam destrancadas e então ele ficou lá. Aparentemente, um corretor de imóveis se esqueceu de trancar a porta depois de mostrar a casa a alguém. Ele disse que quando as pessoas chegavam em casa, ele se escondia no sótão do segundo andar. Compramos a casa e esse cara ficou um mês morando nela, sem a gente saber. Isso realmente me assusta só de pensar nisso. Resumo: não ignore todos aqueles solavancos durante a noite. Você pode ter um sem-teto morando em seu sótão. Quando eu era calouro na faculdade, estava filmando perto de Barstow, na Rota 66. Estávamos filmando na propriedade do café conhecido pelo filme Bagdad Café. Esta propriedade tem um hotel abandonado anexo, onde estávamos filmando esse filme de terror inacreditavelmente ruim. O chão do motel estava cheio de papéis, algo que inicialmente imaginei ser uma relíquia do passado, enquanto o motel estava realmente fazendo negócios. Depois de um tempo de filmagem, começamos a pegar os papéis e a lê-los. Eram cartas manuscritas dos anos 70, talvez nunca enviadas. Eles foram dirigidos a dezenas de pessoas diferentes, começando normalmente, mas descrevendo algumas coisas muito fedidas. Esse era um cara que literalmente tinha alguns demônios. Ele continuou falando sobre como eles o estavam observando e coisas do gênero. A caligrafia também ficou cada vez mais confusa à medida que montamos as letras cronologicamente. Enquanto isso, do lado de fora do motel havia um container de armazenamento com a frase "não entre", pintada com spray. Naturalmente, estávamos curiosos. Havia um buraco na lateral e alguém estendeu a mão e tirou alguns documentos. Entre elas estava uma carta, em fonte governamental, dizendo à pessoa que escreveu aquelas cartas malucas que ele participou, sem saber, de alguns testes de substâncias alucinógenas enquanto estava no exército. Durante todo esse tempo, havia um quarto no motel abandonado que estava lacrado, onde estávamos terminantemente proibidos de entrar. Todas as janelas estavam cobertas com madeira compensada e a porta estava fechada com barricadas. Cheirava a morte. Sério, o pior cheiro que já encontrei na minha vida. Cada vez que assisti ao Rei Leão, alguém que conheço morreu. Aconteceu 3 vezes quando eu era criança, sempre aconteceu da mesma maneira. Estávamos assistindo em família, e então o telefone tocava durante o filme e recebíamos a notícia da morte de um parente. Ninguém na minha família assistiu ao Rei Leão desde então. Cerca de 15 anos.
Não tenho como verificar se isso é realmente uma história de família ou se é uma lenda urbana, mas aqui vai. Minha família mora na zona rural de Nebraska desde que migraram da Alemanha em meados do século XIX. Perto da virada do século, as doenças eram bastante galopantes na área rural e matavam membros de quase todas as famílias. Quando alguém morria de doença, o tempo era essencial para enterrá-lo, para não permitir que o vírus se espalhasse do falecido para os vivos. Isso significava que não havia períodos de vigília. Então, uma tia muito distante morre de alguma doença e é enterrada no cemitério da família na propriedade. Os cães gostavam muito dela, então não foi surpresa que depois do funeral os 2 cães tenham ficado perto do túmulo. O resto da família começou a pensar nisso quando, 1,5 semanas depois, os cães ainda visitavam seu túmulo quase constantemente. Mas eles não estavam apenas no túmulo, eles estavam visivelmente angustiados, frenéticos e muitas vezes latiam enquanto estavam lá. Isso dura talvez 2 semanas. Quando a família decide dar uma olhada, eles desenterram o caixão e o abrem. Os cabelos do falecido foram todos arrancados. Seus dedos estão em carne viva, ensanguentados e mutilados de onde, no interior da porta do caixão, podem ser vistos arranhões profundos na madeira. Ela estava em coma quando a enterraram e voltou assim enquanto estava no subsolo, passando provavelmente seus últimos 5 dias viva em um caixão enterrado. Sou uma criança que gosta muito de dormir, então meu pai muitas vezes tinha que me acordar enquanto eu dormia com o despertador. Ele me acorda sempre do mesmo jeito, colocando gentilmente a mão em meu ombro e, como normalmente peço por mais 5 minutos, ele arranca as cobertas e me força a levantar. Então, algumas semanas atrás, tive que acordar muito cedo para jogar basquete pela manhã com alguns amigos. Coloquei meu alarme na noite anterior e fui dormir. Meu pai trabalha muito longe, então ele costuma dormir no trabalho 2 ou 3 noites por semana e naquela noite ele não estava dormindo em casa, então eu sabia que precisava me levantar sozinho. Eu finalmente adormeço e acordo com uma mão em meu ombro, murmuro os habituais mais 5 minutos, e então sinto as cobertas sendo arrancadas de mim da cama. Levantei-me da cama porque era um hábito naquele momento, porque foi quando eu soube que meu pai estava falando sério. Abri os olhos e estava escuro como o breu no meu quarto e não havia ninguém lá. Olhei em volta e não vi nada, apenas as luzes do meu relógio que marcavam 2h30 da manhã. Eu estava um pouco mais do que um pouco assustado. Perguntei à minha mãe de manhã se meu pai tinha voltado para casa, mas ela disse que não, ele tinha ficado no trabalho. Resumo, alguma coisa me acordou no meio da noite e arrancou todas as cobertas da minha cama, mas não havia nada lá. Este é meu primeiro comentário, então sei que não ajuda no departamento de credibilidade, mas é totalmente verdade. Então, minha mãe se casou novamente há cerca de 2 anos. Meu pai morreu quando eu tinha 12 anos, então ela estava viúva há mais de 10 anos. Esse novo relacionamento foi muito turbulento, com eles se conhecendo, namorando e se casando em 3 meses. Eu não sabia muito sobre o cara, mas minha mãe estava feliz, então tentei apenas apoiá-la. Ela se mudou para a casa dele no interior do estado da Virgínia e convidou meu noivo e eu para passar um fim de semana em sua nova casa para conhecer seu novo marido. A nova casa da minha mãe era bastante isolada. Situava-se em algumas centenas de hectares de lindas colinas e era muito pitoresco. Eu estava nervosa em conhecer esse cara, mas realmente tentando aproveitar ao máximo. Ao longo do nosso primeiro dia lá, porém, me senti cada vez mais desconfortável. Não achei estranho, apenas bobo. O novo marido da minha mãe estava sendo muito acolhedor e amigável. Estávamos nos sentindo muito em casa, mas eu ainda não conseguia me livrar desse sentimento opressivo. Finalmente atribuí isso ao fato de eu estar mais chateada com o fato de minha mãe ter se casado novamente do que estava disposto a admitir para mim mesmo. Passamos a maior parte do dia vagando do lado de fora, pois me sentia pior quando estava dentro de casa. Naquela noite, meu noivo e eu tomamos banho juntos. Quando virei as costas para ele, ele parou de falar no meio da frase e perguntou: "O que você fez nas suas costas?" Eu respondo: "Bem, nada, por quê?" Ele diz: "Você tem um hematoma grande." Saí para tentar ver no espelho, voltei e terminamos de tomar banho em silêncio. Depois foi para a cama. A única janela do nosso quarto dava para um campo vazio e escuro como breu, mas não consegui dormir até pendurar algo na janela. Tive certeza de que, caso contrário, alguém nos observaria pela janela. Na manhã seguinte, tive um colapso total.
Acordei e simplesmente não conseguia parar de chorar. Eu disse que precisávamos sair. Ele tentou me acalmar, contando-me todas as coisas que eu vinha dizendo a mim mesmo. Meus sentimentos de ansiedade eram apenas resultado de ver minha mãe com alguém. Quanto mais tempo eu passasse com eles, mais fácil seria, mas eu simplesmente tive que sair. Era sábado de manhã e deveríamos ficar até segunda-feira, mas me senti completamente histérica. Eu sabia que estava à beira de um ataque de pânico e meu único pensamento concreto era que precisava parar de chorar por tempo suficiente para dar desculpas e dar o fora. Nós fizemos. Assim que pegamos a estrada, senti como se um peso tivesse sido tirado. Eu estava até me sentindo envergonhada pelo meu comportamento, esperando não ter insultado o marido da minha mãe ao sair mais cedo. Então meu noivo quebrou o silêncio. Aquele hematoma nas suas costas, você deu uma boa olhada nele? Eu tinha olhado, parecia que alguns haviam tocado o meio das costas, com os dedos bem abertos e a mão inclinada. Quero deixar bem claro que ninguém tocou minhas costas no dia anterior, especialmente com força suficiente para me machucar. Corte para 3 semanas depois, minha mãe vem me visitar. O tempo todo ela está me perseguindo para ficar com ela novamente. Depois de finalmente tentar mudar de assunto pela 5ª vez, falo com ela. Antes mesmo de eu terminar de contar a história, o rosto dela está branco como um lençol. Ela me conta que tem se sentido da mesma forma em casa. Ela odeia isso. Ela quer que eles se mudem o mais rápido possível. E o verdadeiro chute, a esposa anterior de seu novo marido atirou e se matou do lado de fora, no mesmo campo que dava para a janela do nosso quarto. Era 11 de outubro de 2001. Um mês depois do 11 de setembro, eu tinha 14 anos e meu avô morreu dormindo, com uma garrafa vazia de uísque ao lado da cama. Eu estava devastado. Ele era o melhor avô, e eu poderia dizer que era o seu favorito. Em seu funeral, lembro-me de estar presente em sua cerimônia fúnebre. Eu estava um pouco mais longe da maior parte da nossa família. Eu precisava do meu espaço e estava sofrendo muito. Lembro-me de fechar os olhos, cruzar os braços e enterrar a cabeça na jaqueta e chorar. Minha mãe então colocou o braço em volta de mim e chorou comigo. Eu assenti, a ouvi chorando na minha bochecha, sua voz atacada pela minha jaqueta. Ela me soltou e eu abri os olhos. O que vi fez meu coração disparar. Minha mãe estava parada a 6 metros de mim. Todos estavam. Olhei em volta e percebi que estava completamente sozinho o tempo todo. Não sei quem me abraçou. Talvez tenha sido meu avô. Talvez eu tenha confundido a voz do meu avô com a da minha mãe. Até hoje ainda estou confuso e um pouco assustado. Isto é uma história verídica. Eu e meu colega de quarto, vamos chamá-lo de Steven. Fizemos uma grande festa em seu aniversário de 30 anos. Tem bolo, balões, maconha e bebida. Estávamos nos divertindo muito quando um dos amigos de Steven lhe disse que lhe daria $100 para ir ao cassino jogar, mas ele teria que ir jogar com ele. Meu colega de quarto disse que sim. Eles se preparam para sair, todo mundo também, e a festa termina. Então, eventualmente, todo mundo vai embora e sou só eu. Eu limpo um pouco, apago todas as luzes do apartamento, exceto a do quarto, visto minha roupa de dormir e sento na cama para assistir TV. Enquanto estou sentado lá, continuo ouvindo um barulho arrastado, seguido 15 segundos depois por um leve barulho. Isso dura de 25 a 30 minutos, mas não vejo nada fora do comum, então imagino que talvez haja algo errado com o aquário. Continuo ouvindo isso por mais 15 minutos, sem me preocupar, quando algum movimento na porta do meu quarto chama minha atenção. Um dos balões que usamos na festa está na soleira da minha porta, aparentemente aparecendo do nada. Eu apenas fico olhando para ele. Ele se move dentro do meu quarto, arrastando fundo de plástico no chão cerca de 30 centímetros, flutua cerca de 30 centímetros, flutua para frente muito lentamente e cai o peso de volta ao chão. Aí ele fica ali parado, sem fazer nada, e alguns minutos depois ele repete. Todo esse tempo estou sentado ali, horrorizado. O balão continua a se mover em direção a mim e à minha cama até cair bem na beira da minha cama e se inclinar, bem na minha cara. Eu pulei e recuei, procurando uma explicação lógica para o que acabei de observar. Resumo: este balão, ao longo de 1 hora, mais ou menos 15 minutos, moveu-se da sala de estar pelo corredor e entrou no meu quarto, depois continuou até a minha cama, onde se inclinou em meu rosto. Muitos arrepios se formaram naquela noite. Já postei isso antes, mas minha irmã costumava alegar que viu uma senhora de vestido preto em nossa escada quando ela era pequena, e meu tio, que se divorciou e foi morar conosco, disse que costumava sentir como se um gato estivesse no quarto com ele.
Ele alegou que sentiu um gato pular na cama à noite e derrubar coisas do parapeito da janela. Bem, quando meu pai estava refazendo o drywall da escada, ele encontrou uma foto antiga em preto e branco de uma senhora de vestido preto com um gato no colo, assustador para caralho. Quando eu tinha cerca de 6 ou 7 anos, minha família decidiu passar as férias de verão em uma pequena ilha no Maine. Alugamos uma casa antiga na água, pelo que me lembro, havia cerca de 6 ou 7 outras casas na ilha. Todo mundo que morava lá tinha mais de 60 anos de idade, exceto esse cavalheiro de 40 e poucos anos que pescava na água. Seu nome era Bubba, não estou brincando. De qualquer forma, a ilha era extremamente assustadora, tudo na casa era muito antigo, todos os móveis daquela casa provavelmente tinham mais de 60 anos, sem falar que não havia televisão, a água corrente era usada através de poço e bomba, centenas de livros e fotos na casa datavam de pelo menos os últimos 100 anos. Para tornar as coisas mais assustadoras, havia uma infestação de ratos no quintal que corriam à noite. Além disso, sempre que fazíamos o jantar, todas as velhinhas que moravam nas casas da ilha de alguma forma sabiam e apareciam e nos davam torta de mirtilo e anchova recém-pescada. Foi realmente assustador, era como se todos soubessem o que estávamos fazendo e quando o fazíamos. Para encurtar a história, algumas noites depois de nossa estadia nesta casa, meus pais começaram a ouvir cantos à noite. Eles disseram que iria começar e parar por cerca de 20 a 30 minutos. Nas primeiras noites eles não pensaram muito nisso, no dia seguinte, eles perguntaram, mas não conseguiram encontrar a origem do canto. Na penúltima noite de nossa estadia de uma semana, toda a minha família ouviu o canto e saímos para descobrir o que estava acontecendo. Parecia um coro de crianças. Isso realmente assustou todos nós, mas não queríamos que isso estragasse a viagem, era apenas muito misterioso. No dia seguinte, meu pai começou a verificar algumas fotos e livros antigos da biblioteca e encontrou um antigo álbum de recortes datado do início da década de 1920. A casa onde morávamos já foi uma antiga escola e havia uma foto do coro de meninos. Todos nós cagamos de medo, saímos no dia seguinte. Quando eu era criança, tive um amigo imaginário chamado Jesse. Na verdade, não me lembro muito sobre ele, mas lembro-me de meus pais perguntando bastante sobre ele e parecendo bastante preocupados. De qualquer forma, alguns anos atrás, enquanto visitávamos parentes na Irlanda, estávamos todos trocando histórias de fantasmas. Minha família tem muita merda assustadora acontecendo com eles. Quando minha mãe mencionou Jesse, então eu obviamente fiquei bastante confusa porque pensei que ele era apenas um amigo imaginário. Bem, minha mãe começou dizendo que ela não entendia porque eu chamava de Jesse, já que nunca tinha ouvido esse nome antes e ela não conhecia ninguém que fosse chamado assim, o que eu não achei muito estranho, é apenas um nome, certo? Então ela disse que uma vez, quando meu pai estava indo para o trabalho, ele era eletricista em uma mina na época, pedi a ele que trouxesse carvão para a avó de Jesse. Eu tinha cerca de 2 ou 3 anos na época e não teria entendido o que era uma mina se soubesse que ele trabalhava em uma. Então o fim da história dela foi quando estávamos em uma viagem de um dia para um lugar que visitávamos muito quando eu era muito jovem e de repente eu fugi e eles me seguiram até um cemitério. Corri direto para uma pequena cova e parei e apenas fiquei olhando para ela. Era o túmulo de Jesse, fiquei bastante assustada por ter passado muito tempo quando criança brincando com um fantasma. Resumo, amigo imaginário era muito possivelmente um fantasma. Usando uma conta fantasma para isso porque não quero que ninguém que conheço na vida real conheça minha conta real, haha. De qualquer forma, eu cresci em uma pequena cidade no Kansas, da qual já dei o fora. A cidade tinha toneladas de lixo de trailers viciados em metanfetamina. Certa vez, um grande amigo meu avistou uma casa abandonada assustadora em uma estrada, vários quilômetros fora da cidade. Fomos estúpidos e decidimos dar uma olhada, dava para perceber que estava abandonado porque as janelas estavam todas quebradas e tudo mais. A porta da frente estava enterrada, mas conseguimos entrar empurrando-nos com bastante força. A casa cheirava produtos químicos, não tenho certeza de como descrevê-lo, mas o ar fazia seu nariz arder levemente quando você respirava. Uma coisa que vi, mas nunca pensei 2 vezes até mais tarde, foi uma lata de metal cheia de pedras com um barbante. Cortando cerca de 30 centímetros acima do nível dos pés em uma porta, acabamos de passar por cima disso. Finalmente subimos as escadas, havia vidros quebrados em toda a escada, e eles estalaram ruidosamente enquanto subíamos. Sim,
Eu sei que a essa altura você vai pensar que fomos burros pra caralho por não termos saído de lá, e você está absolutamente correto, mas éramos os garotos idiotas de 16 anos que eram um pouco curiosos demais. De qualquer forma, no topo da escada vimos alguns viciados assustadores. Ele estava segurando uma arma, ele estava pirando e gritando merda para nós, saímos correndo de lá, acontece que tropeçamos em um laboratório de metanfetamina. Passei por lá há alguns anos e a casa foi demolida, a coisa mais assustadora que aconteceu comigo. Resumo, tropecei em um laboratório de metanfetamina quando eu tinha 16 anos. A casa em que morei antes desta era mais do que mal assombrada, embora nunca tenhamos visto nada fisicamente. Quando nos mudamos, estávamos refazendo o piso da cozinha e do quarto principal. Meu marido na época saía para trabalhar e eu ficava sozinha nesta casa, sem móveis, sem chão e sem nada para fazer. Não consigo explicar, mas sozinha naquele quarto à noite senti o medo mais entorpecente que você poderia imaginar. Eu não poderia ficar naquele quarto. Saí de casa às 4 da manhã depois que ele saiu e dormi no meu carro com meu cachorro até o amanhecer. Essa foi apenas a primeira experiência. Mais ou menos uma semana depois, a casa estava pronta, mudamos todos os móveis e comecei a dormir no meu quarto de verdade, do outro lado da casa. Uma amiga e seu marido foram morar conosco, e os meninos foram treinar por 2 semanas. Eles eram fuzileiros navais dos Estados Unidos, deixando as meninas sozinhas. Na primeira noite ela veio correndo para o meu quarto pedindo para dormir comigo porque a cama dela estava tremendo. Eu ri pensando que ela provavelmente estava apenas sonâmbula e abriu espaço. Não mais que 5 minutos depois, minha cama começa a tremer como um terremoto. Ficamos completamente congeladas e esperamos que parasse. Na noite seguinte, a mesma coisa. Noite após noite, nossas camas tremiam e ficávamos aterrorizados. O quarto dela era aquele em que eu dormia quando nos mudamos, o quarto em que senti um medo entorpecente. Ela se recusou a dormir lá sozinha. Ela disse que ouvia algo como unhas no armário arranhando do teto até o chão. Outra noite ela foi dormir com a porta do armário fechada e o ventilador desligado. Ela acordou 1 hora depois com a porta aberta e o ventilador ligado. Outra noite, ela estava no meu banheiro e eu estava no meu quarto quando as 2 luzes se apagaram. Nós pensamos, ok, casa velha, falta de energia. Seguimos pelo corredor e começamos a apertar interruptores. Todas as outras luzes da casa funcionavam, exceto os 2 quartos em que estávamos. Liguei para meu pai, eletricista, pedindo ajuda. Tudo estava funcionando perfeitamente, mas ainda assim, sem luzes. Depois de 20 minutos discutindo com meu pai que não íamos voltar para aquele quarto, finalmente voltamos para o meu quarto quando as 2 luzes voltaram magicamente. Montamos uma câmera de vídeo uma noite perto do Halloween do ano passado, na esperança de capturar algo. Nós o posicionamos na mesa da cozinha, apontando para o corredor do meu quarto. O primeiro vídeo tinha sombras cruzando as paredes, quando não havia ninguém por perto, e a imagem distorcia aleatoriamente e ficava confusa, depois ficava clara novamente. Carregamos totalmente a câmera e a configuramos para funcionar pelas próximas 4 horas. No vídeo você pode ver meu ex-marido e eu andando pelo corredor, entrando no nosso quarto, e quando apagamos a luz o vídeo para. A bateria acabou após 6 minutos de vídeo e uma carga completa. Meses depois, estávamos fazendo uma fogueira com um grupo de amigos do meu ex-marido. Todos os meninos entraram em casa para pegar comida e cerveja. Clark foi o primeiro a sair e voltou gritando para dentro de casa. Todos apenas olharam para ele como se ele fosse louco e perguntaram o que aconteceu. Ele jurou que tinha visto 3 homens em uniformes da Guerra Civil parados ao redor do fogo. Clark certamente não estava bêbado, mas estava morrendo de medo. A atividade desacelerou depois disso, e apenas pequenas coisas aqui e ali aconteciam. O que quer que fosse, acostumou-se conosco e deixou de nos assustar e passou a fazer piadas com as novas pessoas que vinham passar a noite. Suas coisas desapareciam, o sofá ou a cama em que dormiam tremia, mas minha cama nunca mais tremeu, quase virou piada pela casa. Mas nunca vimos nada. Quando minha mãe tinha cerca de 3 anos, minha avó e meu avô se mudaram para um apartamento no 9º andar no centro de Columbus. Depois que eles se mudaram, ela não tinha muitos amigos, então desenvolveu uma amiga imaginária chamada Katy. Ao longo de 1 ano, seu relacionamento com Katy foi ficando fora de controle. Ela não queria brincar com nada nem com ninguém. Minha avó e meu avô a levaram para aconselhamento e psicólogos, mas apenas disseram que era um comportamento normal da infância.
Ela começou a culpar Katy pelas coisas que quebraram e pelas bagunças que foram feitas e meu avô estava farto. Meu avô saiu para comprar um cachorro para se ocupar, em vez de seu amigo imaginário. Então ele sai e pega um filhote de pastor alemão no canil e o leva para casa. Quando ele volta, minha mãe está brincando no canto perto da janela com Katy. Assim que ele entra, o cachorro olha diretamente para minha mãe e começa a latir e rosnar. Todos os pelos das costas dele estão arrepiados e ele está pronto para atacar e minha mãe começa a gritar e de repente o cachorro para e minha mãe começa a chorar. Meus avós estão assustados a essa altura e perguntam a minha mãe o que aconteceu e ela diz que Katy caiu da janela. Depois disso, ela nunca mais brincou ou mencionou Katy. Corta para alguns meses depois. Eles estão se mudando do apartamento porque minha avó, super religiosa, não aguenta o que aconteceu. Meu avô conversa com o proprietário e de alguma forma surge a história sobre Katy. O proprietário fica chocado e conta que os inquilinos anteriores se mudaram depois que sua filha Katy, de 5 anos, caiu da janela e morreu. Tenho certeza que muitos não acreditarão nesta história, mas é 100% verdade. Até minha avó super religiosa jura isso até hoje. Quando eu tinha cerca de 10 anos, meu pai e seus amigos foram caçar patos e só deveriam voltar tarde da noite. Minha mãe me mandou para a cama por volta das 22 horas. Por volta da meia-noite, meu pai e seus amigos chegaram em casa e o barulho me acordou, então fiquei escutando na porta do meu quarto para ouvir o que estava acontecendo. Minha mãe, meu pai e os demais sentaram-se na cozinha conversando e contando histórias sobre as coisas que aconteceram durante a caçada. Descobri que não importa o que fosse dito, eu sabia exatamente o que a próxima pessoa iria dizer. Foi como se eu tivesse sonhado toda a conversa pouco antes de acordar. Fiquei cada vez mais assustada quando comecei a sussurrar para mim mesma a afirmação exata que a próxima pessoa iria dizer, 2 a 5 segundos antes de ela dizer isso. Levei muito tempo para voltar a dormir depois disso. Desde então, nunca acreditei que o mundo seja o que parece. Não paranormal, mas certamente muito assustador. Certa noite, eu estava andando pela rua com alguns amigos na cidade perto de onde moramos, quando passamos por um certo apartamento no térreo. As cortinas estavam fechadas e o cara que morava lá estava sentado de costas para a janela, assistindo a um filme de detetive noturno. Como inicialmente caminhávamos bem devagar, pude ver mais de perto o que ele estava observando quando passei em frente às janelas. Não era um filme policial que ele estava assistindo, ele estava nos observando. Observando ele, no segundo em que me vi na TV dele, surtei e fugi pela rua. Gostaria de contar uma história sobre Cláudio. Cláudio mora na minha casa, mas não está vivo. Ele também não é mau. Na verdade, ele é muito legal. Temos quase certeza de que ele mora no pequeno sótão acima do meu quarto. Às vezes ele liga a TV. Sempre para o canal de culinária. Ele fica na cozinha à noite, provavelmente tentando cozinhar, aposto que ele era um chefe. Ele move meus livros também, eu os mantenho em uma ordem específica e, quando acordo, às vezes eles estão completamente fora dessa ordem. Ocasionalmente ele move outras coisas, ele escondeu o celular do meu ex em um respirador uma vez. Outras vezes, ele me ajuda a encontrar coisas, estarei procurando por algo no meu quarto, mas desistirei de encontrá-lo e o encontrarei na minha cama. Uma vez, estava quente demais e eu ainda não tinha ar-condicionado, disse a mim mesmo que deveria tomar um banho frio. 2 segundos depois, Cláudio abriu o chuveiro para mim. Nem todos os fantasmas são maus. O meu é bem doce, embora ele não goste de homens, de forma alguma. Eu tinha cerca de 6 ou 7 anos quando isso aconteceu comigo. Eu costumava dormir no quarto dos meus pais com frequência, eu expulsaria meu pai para dormir na minha cama para poder dormir com minha mãe. Acordei no meio da noite e algo me obrigou a voltar para o meu quarto, olhei para meu pai e o vi dormindo profundamente, então tive essa vontade de olhar pela janela. Agora meu quarto fica de frente para a rua e há um poste de luz que fornece alguma luz. Também posso ver a varanda da frente da minha janela, de qualquer forma, vi uma sombra desse menino, parado ali na varanda da frente. Parecia que ele estava vestindo um traje dos anos 1930 com um boné de jornaleiro. Estou olhando para essa sombra por alguns minutos, confusa. Então volto para o quarto dos meus pais pensando que enlouqueci. Havia uma luz noturna no quarto que iluminava fracamente o quarto, assim como o poste de luz do lado de fora da casa.
Eu já estava debaixo das cobertas quando vi a mesma sombra do menino ao meu lado na cama. Eu não conseguia ver nenhuma característica facial nem nada, era apenas uma sombra negra desse menino. Eu gritei no olá várias vezes para esta sombra, mas ela não respondeu. Acabei desistindo e coloquei o cobertor sobre a cabeça e me aconcheguei mais perto da minha mãe e adormeci. Essa é provavelmente a coisa mais assustadora que já aconteceu comigo. E você? O que achou dos relatos? Compartilhe sua opinião nos comentários e compartilhe se alguma situação também aconteceu com você. Não se esqueça de se inscrever no canal para nos apoiar e receber mais desse conteúdo. Feliz Halloween e muito obrigado por assistir!